Agora temos Ciro Gomes. Vamos ouvir, depois a gente conversa. É a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. É isso, vamos chamar então agora sim, com as palavras de Ciro Gomes, um apoio, esse sim podemos dizer, né, Leandro Rezende e Gustavo Uribe, um apoio bem crítico de Ciro Gomes, dizendo que vai fiscalizar, vai acompanhar, não aceita cargos, ou seja, Ciro Gomes declarando ali um apoio que era difícil para ele fazer, já que ele passou a campanha inteira criticando o ex-presidente Lula, tanto o ex-presidente quanto o presidente Jair Bolsonaro, mas no final criticando bastante o ex-presidente Lula, não é, Gustavo Uribe? Ainda tem um pote de mágoas, a gente consegue ver agora na fala de Ciro Gomes. É interessante porque foi uma fala um pouco mais esclarecedora e um pouco mais direta em relação a 2018. Em 2018 eu estava como setorista da Folha de São Paulo, cobrindo Ciro Gomes lá no Ceará. Ele fez uma fala rápida apenas contra Jair Bolsonaro, não a favorável ao PT, e foi para Paris. Agora ele faz um vídeo, promete continuar no Brasil, isso também que disse Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e aí faz esse apoio crítico, diferentemente do PDT. O PDT fez um apoio programático, com propostas a serem incorporadas pela campanha do PT. Ciro Gomes não. Fala de um respirador artificial, ou seja, de que o Brasil pode continuar na UTI, que precisaria de uma renovação. Faz um discurso um pouco mais na linha de uma eventual candidatura, porque Ciro Gomes disse que não seria eventual candidato ao Palácio do Planalto, mas agora fala que continuará lutando pelo país, continuará fazendo oposição, independentemente de quem seja o presidente da República, que não aceitará cargos em um eventual governo Bolsonaro ou eventual governo Lula. Mas ele é um pouco mais direto no posicionamento dele. O que me disseram ontem foi justamente isso, que ele estava um pouco mais tranquilo para fazer esse tipo de apoio do que em relação a 2018. Em 2018, o Ciro Gomes estava bastante enfesado, podemos dizer assim, com o PT. Agora ele continua numa postura crítica, mas um pouco mais simpático a um apoio do partido dele ao PT. Como eu disse, o baque foi muito grande. O resultado das urnas no Senado Federal fez com que o PDT reavaliasse um pouco a postura do partido na campanha eleitoral deste ano. Ô Sidney, antes de você entrar com a sua pergunta aqui ao Leandro, que eu tenho certeza que você tem, só reforçar aqui para o nosso telespectador que está chegando agora, não está entendendo muito. Hoje, por volta de 1h da tarde, Carlos Lupe, presidente do PDT, nacional do PDT, anunciou o apoio do partido, o apoio programático do partido ao ex-presidente Lula. Fez esse anúncio e disse que estaria, inclusive, nos palanques. Ele, Carlos Lupe, do ex-presidente Lula.
Lula. Ciro Gomes faria esse anúncio depois, fez 1h20 depois. O que é importante, Ciro Gomes estava nessa reunião com Carlos Lupe e nessa reunião, por unanimidade, ou seja, também com o consentimento de Ciro Gomes, ficou decidido pelo apoio ao ex-presidente Lula. 1h20 depois, Ciro Gomes publica esse vídeo aí. Esse vídeo dele diferencia um pouquinho da fala do Carlos Lupe, como o Uribe estava explicando, porque o Carlos Lupe faz um apoio programático e o Ciro Gomes faz um apoio um pouco mais crítico, como você percebe nesse vídeo. Agora é com você, Leandro. Ciro, olha... Sidney. Não, você fez bem falar Ciro, porque pessoalmente ele não falou, né? Ele fez uma gravação, né? Agora, o estilo do Ciro é um pouco rococó, eu confesso que não entendi direito. Quer dizer, o partido tomou a decisão, ele não citou o nome do candidato, seguiu o partido, mas vai fiscalizar a partir do primeiro dia, com veemência, aquela coisa toda, dentro do PDT ou fora do PDT? Se o partido tiver um ministro lá dentro, não entendi. Explica pra mim, Leandro. Ficou claro que o apoio do Ciro é um apoio crítico ao ex-presidente Lula, que, salvo engano, o vídeo que assistimos todos juntos aqui, vídeo junto com todo mundo que está nos assistindo, o Ciro sequer cita o nome do ex-presidente Lula, não fala também o PT, não cita PT, não faz nem a brincadeira lá que o Lupe fez, né, do 12+1, enfim. Não é um apoio igual ao Lupe, que nos bastidores estava entusiasmado depois da conversa que teve ontem com o Gleisi Hoffmann. Eu conversei com gente do PT ao longo de todo o dia, né, no 360 ontem a gente trouxe a informação de que havia um clamor tão grande no PDT para que esse apoio fosse anunciado logo, que a reunião que estava prevista para acontecer na quarta-feira, ela foi antecipada para terça, face esse desejo de apoio do PDT, né, de parte do PDT, de que fosse um apoio declarado logo. O Rodrigo Neves, que foi candidato do partido do Ciro, aqui ao governo do Rio de Janeiro, ontem também durante 360, me telefonou para dizer que defendia a entrada total do PDT na campanha do ex-presidente Lula. Ontem também a gente já tinha essa sinalização de que viria um apoio, mas se conjecturava que poderia ser um apoio crítico. E aí o molde do que havia sido tratado ali era o que foi feito em 2018. Só para a gente ter uma ideia das diferenças entre o PDT de 2018 e do PDT de 2022. Em 2018, logo depois do primeiro turno, o Lupe leu uma nota de declaração de apoio do PDT, um apoio crítico a Fernando Haddad, declarando seu apoio crítico à candidatura de Fernando Haddad para evitar a vitória das forças reacionárias atrasadas do Brasil. Esse foi um apoio dado pelo Lupe ali em 2018, um apoio crítico expresso pelo presidente do PDT. Dessa vez, a fala do Lupe mostra que o apoio do partido não foi crítico, mas o do Ciro mostra que o apoio dele, pessoal, foi. Ele lembra, logo no comecinho dessa fala, que foi vítima de uma campanha violenta. O Ciro diz isso. E isso deixa muito claro, um pouco, como o Uribe estava lembrando, que o Ciro não superou os ataques que sofreu do PT e os movimentos feitos pelo PT em busca do tal voto útil ainda no primeiro turno das eleições.